reportagem, Maurício. A Folha de São Paulo destruiu com o Xandão. E aí nós temos aí o deputado do Ceará, o Girão, já entrar, diz que amanhã, 4 horas, vai ter uma transmissão. Eu vi o print, Maurício, mas eu estou dizendo que não tem. Só está falando de 3G nuclear. A China com Taiwan, Coreia do Norte com a Coreia do Sul e a Rússia atacando um país da OTAN. Só isso que está na matéria. Não tem mais um país. Então, olha só, irmãos. E diz que vai ser o maior pedido de impeachment contra o ministro do Supremo da história da Câmara e do Senado. Do Senado e da Câmara. Agora, irmãos, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar, que o Geyer falou também, o deputado de Goiânia. Se o Xandão não for derrubado com um impeachment desse, se o Pacheco amarelar e fugir, e o Lira, acabou. Acabou. Agora, existe o boi de piranha, irmãos. O governo afundou a Petrobras, tá para ser mudado o presidente do Banco Central. O Brasil é um país em que não há investimento. Os megas investidores estão saindo do Brasil. E o mesmo Xandão que foi usado para colocar o Nai no poder pode ser derrubado para toda a atenção voltar a ela. A ele, presta atenção no que eu estou dizendo, e as pessoas esquecer do que está acontecendo no Brasil e achar que houve justiça. Então, presta atenção no que se desenhou hoje, e aí você tem G1, você tem UOL, você tem Folha de São Paulo, você tem CNN, você tem Globo falando sobre esse assunto. E eles revelar prints de mensagens dos pedidos do Xandão, meu irmão. E eu vou dizer, irmãos, presta atenção. Se ele não for derrubado agora, nós já estamos numa ditadura sem precedente no Brasil e não há mais volta. Se ele não for derrubado diante de fatos, aparecem nomes que ele mandou criar relatórios para destruir as pessoas. E veja que antes de ontem ele bloqueou 50 milhões do Durval, do senador. E é estranho, se o Pinguim não tocou, é por causa do medo, né? Olha só, Xandão acionou o órgão do TSE fora do rito. Rito aqui é que ele forjou o sistema regular para investigar aliados do JB. Segundo a Folha de São Paulo, os relatos solicitados de maneira informal embaçaram decisões de Moraes contra aliados do ex-presidente. Até a última atualização dessa reportagem, o ministro ainda não se manifestou sobre o tema. Uma reportagem publicada na tarde de terça-feira afirmou que o gabinete do ministro Xandão usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzissem relatórios que embaçassem decisões do ministro no inquérito da fake news. Os bolsonaristas investigados no inquérito sobre Moraes pediu relatos, tinham postado ataques à lisura das eleições de 2022 e o ministro da Suprema Corte, além de incitar militares contra o resultado das urnas. O jornal teve acesso, olha isso aqui, irmãos, a 6 gigabytes de mensagens e arquivo trocado via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, durante a campanha eleitoral, em maio de 2023. É muita informação. É muita informação. É muita informação. 6 gigabytes de informação. Aí, olha só. A Folha afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens.
não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso a hacker. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como um braço investigativo do gabinete do Xandão. Eles produziram, é isso que é o sério, relatórios para embaçar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam o fluxo fora do rito. O fora do rito aqui é o ilegal mesmo, tá? Envolvendo 2 tribunais com um órgão de combate à desinformação sendo utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal. O jornal afirma ter acesso às mensagens, arquivo trocado via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles seu principal assessor, Ayrton Vieira, que ocupa até hoje o posto de juiz instrutor, espécie de auxiliar de Moraes no gabinete, e outros integrantes da sua equipe do TSE. O juiz Vieira também não se manifestou até a última atualização dessa reportagem. Ainda segundo a Folha, a maioria das mensagens foi trocada entre o juiz instrutor Ayrton, assessor do ministro Eduardo Tagliaferro, perito de combate de que comandava à época a assessoria especial em enfrentamento da desinformação. Então aqui, o jornal afirma que as mensagens analisadas se estendem de agosto de 2022 a maio, bem na campanha eleitoral. O assessor de Moraes pediu informações via WhatsApp aos funcionários do TSE, relatórios específicos contra aliados de JB, e esses documentos eram enviados à Justiça Eleitoral para inquérito da fake news. A Folha também relata que não havia informação oficial de que os relatórios foram solicitados pelo ministro ou pelo seu gabinete, em nenhum caso os quais o jornal teve acesso. Em alguns aparecia um relatório de ordem do juiz auxiliar, em outros uma denúncia anônima, diz o veículo. E aí, irmãos? E aí, quem mandou isso aí? Exatamente agora foi o ministro. A Folha de São Paulo relata as mensagens referentes a um caso específico envolvendo o jornalista Rodrigo Constantino, o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, ambos apoiadores. Os dois não estão mais no Brasil, para vocês terem ideia. Segundo o veículo, em 28 de dezembro de 2022, Vieira enviou um Ferro, mensagem sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e de Figueiredo. De acordo com a Folha, o Tagliaferro enviou uma primeira versão do relatório em resposta. Vieira envia outras publicações e pede ajustes no texto e deixa claro que foi o pedido do partido de Moraes. Quem mandou isso exatamente agora foi o ministro. Mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim. Ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Disse Vieira em mensagem por áudio relatada pelo jornal. Irmãos, agora veja bem, irmãos. Qual o objetivo da mídia de divulgar? Irmãos, é 6 gigabytes de informação. Vocês têm noção disso? 6 gigabytes de informação. Eu acredito que eles podem usar o Xandão como boi de piranha e impeachá-lo. Agora, se ele não sair diante de uma denúncia que era ele mandava criar dessa, meu irmão, é a prova que o Brasil já foi para o espaço. E daqui a alguns dias eu também posso ser processado por estar falando mal do ministro da Suprema Corte. Daqui a uns dias o pastor Carlos pode estar sendo processado e preso. Agora, se eles tirar, pode esperar porque é o que eu estou falando. Se eles tirar o Xandão de cena, eu falei sobre enfraquecimento do PCC em São Paulo, foi declarado publicamente que o PCC tem gente na política. O PCC é o terceiro maior fornecedor de combustível do estado de São Paulo.
E, através aí do Tarcísio, o PCC perdeu bilhões esses dias que eles acharam o rastro do dinheiro. E você sabe para quem ele advogava. Então, tem muita coisa acontecendo que nós não sabemos. Agora, amanhã, 16 horas, o Girão falou que já tem vários pedidos e eles só vão apresentar o pedido de impeachment. Diz que vai ser o maior da história da Câmara de Deputados e do Senado. E por que deram essa arma ao Congresso e ao Senado? É para apagar algum incêndio em outro lugar. Que seja ele e não eu. Pode ter certeza disso. Que seja ele, não eu. Que seja ele, não eu. Daí um monte de gente vai dizer que isso vai trazer alguma coisa. Irmão, tá tudo aparelhado. Os ministros da Suprema Corte, a maioria foi colocado pelo PT e pelo PSDB, que andam de mão dada. Só tem 2 ministros lá colocados pela extrema-direita que já se venderam e já votaram a favor de um monte de coisa que jamais deveriam votar. É só distração. Distração. Mais alguém vai para forca. Alguma coisa aconteceu para 6 megabytes. É muita informação, né, irmão Miros? É muita informação. É muita informação. Então, assim, tem muito áudio, tem muita mensagem, tem muita gente envolvida.